Olá, minha gente, boa noite. Nessa quarta-feira, dia 18, nosso terceiro encontro, né? Vou tirar aqui o som aqui, do celular do Rico. Olá, Lila, Cleide, A Célia Barros, Santana, Rosilene, Jerusa, ai meu Deus, vocês estão rápidos aqui, pessoal. A Fabiola, a Jerusa, a Diva Melo, Daiane Monteiro, a Ludmila, a Lília Barros, a Regiane, a Augusta, boa noite, Augusta, a Ana Lima, a Mateus Lopes, Célia Barros, Maria da Conceição, Dani Anderson. Augusto Aragão. Boa noite, que alegria estar com vocês novamente, estou adorando. Muitas reflexões, que coisa boa que você está falando assim, muitas reflexões, porque é o tipo de coisa que a gente não anda querendo fazer muito, não é? É refletir. E Eliana e eu temos estado nessas noites aqui, essa é a nossa terceira noite, tá bom? E não é a última, nós ainda temos 4 noites pela frente, porque o nosso desafio são 7 dias. E o tema é casamento em crise, e o fato da gente refletir é simplesmente sensacional, porque a gente precisa traçar uma rota. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Isso mesmo. Por enquanto a gente quer só saudar você e se alegrar com a sua presença. Cleide e a gente está tentando abraçar cada um, né, amor? Da Mata Gilmara, Graziela Siqueira, Marilza, Fran Frota, Tatiana, Ana, Fábio Santos, saudade de vocês aqui em Cachoeira Paulista. A gente tem saudade também da gente aí. Mila, direito via de regra. É a Grace. Grace, querida. A Paula Alves, a Daiane, o Mar Valdenice Factor, Souza, Valdenice, a Ana, Renata, Johanna, o Martos, Vanessa, Maruco, Cris Guedes, boa noite. Matrimônio boa noite. Cristão. Obrigado pelas carinhas. Ontem eu estava trabalhando, mas hoje estou aqui de Presidente Prudente. Bem-vinda. Tânia. A Geisa, boa noite, Geisa, muito bem-vinda. Que alegria, hein, gente? Souza, a gente encontra tanta gente. Muito obrigado. Eliane Paparoto. Muito obrigada, Silvia. Lu boa Maruco. Noite. Boa noite, Silvia. Deus te abençoe. A Fatinha e o Cláudio. Boa noite, queridos. A Viviane. É de Pindamonhangaba, é cidade do Dunga. Isso Obrigado mesmo. por nos manter na fé de Cristo através das redes sociais e TV. Olha que coisa mais linda. É isso aí. É isso. Um pouquinho da nossa missão é essa. Deus abençoe. A Paula diz boa noite, a paz de Jesus, promissão aqui. O que é isso, promissão? Explica aí pra gente. Acompanhando. A Dani Anderson. Dani Anderson está dizendo que está acompanhando com quem será? Acompanhando com meu esposo. Bem-vindo, queridos. A Dani e Anderson, eles estão fazendo juntinhos. A Dani e o Anderson, não é? Sejam bem-vindos, tá bom? Como a gente falou ontem, a gente não tem planos de terminar os 7 dias e a gente se despedir, não, viu? A gente quer encontrar um jeito da gente continuar essa caminhada aqui juntos. Guaxupé, a Edna Castro Silva, um beijo grande. Faz live pela manhã, às 8 horas. Menina, será que essa é uma boa ideia? A gente fez um pouco de pesquisa para chegar nesse horário, tá bom? A gente pode também experimentar em outros horários, mas a gente depende um pouco, não é, da maneira como é que as pessoas se colocam, tá bom? Mas muito obrigado pela dica. Beleza. Nosso tema de hoje... Oi, estou aqui, a Janaína está falando. Oi, estou aqui. Oi, querida, bem-vinda. A Fatinha diz que está em oração. E eu gostaria de aproveitar para comentar alguns comentários que a gente recebeu nos nossos grupos de WhatsApp. É quando as pessoas dizem assim, estou aqui rezando, pedindo a luz de Deus para os casais, pedindo a luz de Deus para as famílias. E olha, isso é simplesmente sensacional, porque de fato é fundamental que a gente reza, pedindo que Deus
nos oriente, nos ilumine, não é? Que a graça de Deus ela haja nesse tempo. Deus que é tão bom e nos quer ver felizes. Obrigado pela sua oração, tá bom? Isso mesmo. Um alô para Camila. A sua mamãe acabou de pedir para mandar um alô para você. E também a Amanda está com o esposo fazendo juntinhos, coisa boa. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque faz algum tempo que a gente não tem encontrado assim marido e mulher juntos nas redes sociais. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado. Convidem os amigos também, né? Testemunhem que vocês estão fazendo esta experiência com a gente. Muita gente tem chegado e está nos acompanhando, e a gente quer saudar quem por acaso está aqui com a gente pela primeira vez, explicando que nós estamos num desafio de 7 dias, com o tema Casamento em Crise. É desafio por quê? Porque é desafiante que a gente encontre, que a gente se encontre, né, durante 7 dias para tratar desses temas, que não são temas leves, são temas muito exigentes, não é? E a gente está com esta disposição para tratar deles, para buscar caminhos e para deixar que todas essas coisas iluminem a nossa vida. Antes da gente entrar no tema, Lilica está prontinha aqui para entrar no tema de hoje. Você tem mais alguém que você quer saudar, meu bem? Eu quero mais um casal que está acompanhando aqui conosco, acabou Cadê? de passar aqui. A Janaína, estética facial, muito feliz. Marido aqui hoje. Oh, coisa boa, Deus abençoe, viu? Super beijo. A gente fica feliz. Pros maridos. Quem não pode ver ao vivo tem a opção de ver depois no YouTube, né, casal? Isso. Tem a opção de ver no YouTube, porque terminando aqui a gente já manda para lá e a gente posta no grupo. E o caminho é o grupo. Por isso, gente, aqui uma das coisas muito importantes que a gente gosta de frisar logo no início da nossa live é que é muito importante que vocês permaneçam nos grupos. No grupo de WhatsApp, tá bom? Porque é lá que você vai acompanhar todas as comunicações dos nossos 7 dias. Uma pergunta, você, Ricardo, gostaria de convidar outros casais para virem participar? Pode convidar sim, você já deve ter visto lá no grupo que a gente colocou o link, não é? Que você, através dele, você faz a inscrição e entra diretamente no grupo WhatsApp, ok? Terminando a live hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar nos grupos o link para que você, conhecendo outras pessoas que você gostaria que viesse e participasse com a gente, você possa enviar o link e a gente tem a alegria de receber outros casais, tá bom? Então vamos ao nosso tema de hoje. Tema de hoje, grosserias em casa, você precisa se posicionar. Esse tema a gente não escolheu. Como os temas que nós estamos trabalhando aqui, não foi simplesmente uma escolha nossa. Esse tema foi escolhido porque ele está presente com uma série de outros temas que eles estão muito vivos na vida do casal. Não é? Temas como esses que a gente tratou até agora. O primeiro tema, você lembra, não é? As brigas. O segundo tema, a oração ou então a falta de oração, quer dizer, de uma experiência de oração a 2. Este tema, que é um tema também muito presente, ele tem uma característica toda especial, que é o fato de ele ser muitas vezes escondido por causa do medo de que outros maus tratos venham a acontecer, por causa da vergonha. A maioria de nós aqui somos casais que têm uma religião, não é? São casais religiosos, e aí tem assim a vergonha, não é? De contar para alguém que existem grosserias em casa no dia. Sim. No dia Até mesmo de buscar ajuda, né? Exatamente. E por isso esse tema acaba sendo um tema muito importante, mas escondido, porque existem aquelas grosserias que elas são muito assim, deslavadas, não é? Mas existem outras grosserias que estão no modo de tratar ríspido e fechado e arrogante, não é? Que causa muita tristeza na vida a 2, e é claro que é uma fonte de uma crise no casamento.
E é preciso que a gente, então, faça aquilo que aquela nossa amiga falou aqui no início da nossa live, né? Agradecendo porque a gente tem refletido. Então, vamos refletir. E o exercício de refletir é bacana, né? É como se a gente se olhasse no espelho e a gente comece a dar uma olhada em como é que a gente está. Verdade. E imagine alguém que todos os dias, chegando em casa, enfrenta grosseria. Né? Que tenha justamente que enfrentar, né? Depois de um dia de trabalho, quando chega em casa, ao invés de receber carinho, ao invés de ter as forças, né, recobradas, porque é tão bom voltar para casa, né? É tão bom a gente chegar em casa, porque a casa é o lugar do descanso, é o lugar onde a gente refaz as forças. Mas imagina alguém que chega em casa e quando chega em casa tem que enfrentar as grosserias, né? As palavras duras, ou até mesmo a grosseria no desprezo, né? Naquele desprezo, naquela forma grosseira de tratar ou de destratar, né? E que são repetidas todos os dias, né? Ou diversas vezes. Então, chega um ponto em que fica muito difícil e é preciso, então, buscar forças para se posicionar. E é isso que nós hoje queremos trabalhar com você, especialmente, na maioria das vezes, essa reclamação da grosseria... Opa! Gente, desculpa aí. Pois tá vivo. Tá vivo aqui o negócio. Toma aqui, Vamos gente. lá, peraí. A gente não caiu não, tá? Foi o apoiozinho aqui do celular que deu esse susto aqui na gente. Vamos ajeitar. Agora vai. Segura, pelo amor de Deus. Faz assim, ó, Preta. Opa. Vamos ver se agora ele fica firme aí. Será que ele quebrou? Não, acho que não. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. É o assunto, né? Que é quente, Eu né? penso que agora tá Tá o quê? Tá direitinho. Mas ele quebrou, viu, Preta? É? Gente, vamos consertar, viu? Tamo aqui, calma lá. Opa. Quebrou sim porque, ó, ele não tá fazendo a pressão que tinha que fazer. A gente tava tão feliz, né, Rico? Não, mas vamos em frente. Não vai soltar, Tá, não vai soltar mais não. Será? Não vai soltar não. Deus é grande. Bom, se soltar, a gente cata de novo, né, minha gente? Não vai soltar não. Não, né? Vamos em frente. Você estava falando, amor? Então, o risco, até a gente tem aquele aspecto, né, que ajuda, que é uma reflexão e que nos ajuda bastante, que fala a respeito da resiliência, né? Que é a capacidade que a gente tem de, passando por uma grande provação, por uma grande prova, da gente se refazer, né? Em meio àquelas provações. Mas também chega um determinado momento que é importante que você, porque na maioria das vezes, era isso que eu ia dizer, essa reclamação é por parte das mulheres. Meu marido é grosseiro, né? Tenho sofrido com as grosserias do meu marido. E muitas vezes isso acontece com o casal cristão. Sim. Não é? Muitas vezes isso acontece com o casal que está engajado no movimento, na igreja, que tem um comportamento na igreja perante os outros, mas aí sai da igreja, sim, entra dentro do carro, marido e mulher. O que o bebê que está fazendo? O bichinho ali. É o nosso cachorrinho que está. Ele também está dando trabalho agora. Que entram dentro do carro e aí as grosserias começam, a frieza começa. Sim. Então, esse é um tema, assim, muito delicado, não é? Mas ele é de extrema
importância e é uma coisa muito óbvia. E então é importante que você não aceite essas grosserias, né? Porque o fato de você é importante que nesse momento, com calma, né, você fale para o seu marido, né, que aquilo que ele está fazendo não diz respeito àquilo que você é, né? Porque na maioria das vezes são palavras grosseiras e que não traduzem aquilo que você é. E o fato de você ficar quieta, você aceitar, né, vai acentuando ainda mais esse comportamento que se torna repetitivo. Então, por isso que é importante que você não aceite, que você, com calma, não é? Com tranquilidade, você discorde e você diga, olha, você interrompa, né, a grosseria e diga, olha, mas eu não sou isso que você está dizendo, né? Por quê? Para justamente não correr o risco de você se sentir desrespeitada como ser humano, né? Porque todo mundo tem essa dignidade. É tão importante que a gente cultive essa dignidade. E também é importante a gente também separar a grosseria de quem está fazendo a grosseria, né? E para isso, esse diálogo aí, ele é fundamental. E essa posição, né? Você se posicionar. Porque senão chega um momento em que você já não sabe mais, né? A grosseria e o marido, e aí vira uma coisa só, né? Porque talvez, num dado momento, o fato da esposa se posicionar pode ser que esse marido chegue à conclusão de que ele precisa de ajuda. Por que vai fazer ele refletir por que ele está reagindo desse jeito, né? Por que ele está tendo esse tipo de atitude? Porque muitas vezes o marido, ele é grosseiro e ele continua a ter esse tipo de comportamento porque a esposa simplesmente permanece calada. Ela aceita. A Eliana falava agora há pouco sobre resiliência, não é? Então duas palavras aqui são muito importantes. Uma delas é essa, é a resiliência, que é aquela capacidade da gente não somente se refazer, mas a gente assim retornar ao estado original. Né? Não é? Retornar ao estado anterior. Sim. Não é? A gente estava num estado, a gente vive um sofrimento. E aí a pessoa resiliente, ela suporta este sofrimento de um modo que ela pode retornar a ser quem ela é. E eu já acabei usando a outra palavra que ela é muito importante também, que é a suportação. Porque existem sofrimentos na vida da gente que eles são aqueles sofrimentos que a gente não pode correr deles. Como, por exemplo, o sofrimento da morte, o sofrimento da perda de alguém que a gente ama. São sofrimentos que estão presentes na vida da gente e a gente não tem como fugir deles. A gente vai precisar enfrentá-los de algum modo, ou diretamente ligado a nós, ou então dizendo respeito a alguém próximo a nós. Então a gente vai lidar com essa dor. E ela é uma dor absolutamente assim, inevitável. E a gente vai ter que aprender a suportar. Ou uma enfermidade, né? Ninguém escolhe ficar doente, por exemplo, né? E ninguém escolhe, e ninguém também imagina que alguém que você ama muito vai passar por uma doença grave, por exemplo, que também faz sofrer muito, né? E outra palavra que a gente já também mencionou aqui é suportar, a suportação, não é? Até quando a gente deve suportar? Nesse sentido, a suportação ela precisa ter limites,
Porque a gente não pode simplesmente suportar tudo. Né? Vamos dizer que eu trate Eliana com grosserias. Né? Até que ponto Eliana ela deve suportar ser maltratada? Escutar grosserias da minha parte. Porque esse tipo de sofrimento, ele não é que nem um sofrimento desses que a gente simplesmente tem que enfrentar porque ele faz parte da vida. Ele pode ensinar alguma coisa para nós durante um determinado tempo. É possível que ele ensine, sim, porque a vida ela é um contínuo aprendizado, mesmo em meio a grandes sofrimentos. Não é? Entretanto, uma mulher que é submetida a essa experiência que Eliana começou a exemplificar aqui no início da nossa live, não é? Um final de dia que é sempre puxado tanto para o marido como para a mulher, não é? E a mulher que continuamente escuta grosserias. Ou então ela é vítima de um comportamento grosseiro, que também isso é uma coisa que pode acontecer. Não é? Como uma mulher que está em casa e ela está preparando ali um lanche, uma comida para o marido, enfim, ou ela tem a possibilidade de pedir que alguém que faça, e ela recebe assim absoluta frieza a respeito daquilo. E ela não recebe um muito obrigado, não é? Ela recebe um comportamento grosseiro de alguém, por exemplo, que senta à mesa e come, ele levanta e vai embora. Não é? Até que ponto isso precisa ser suportado? E é claro que a gente precisa conversar aqui sobre as maneiras que a gente poderia se posicionar, né? Especialmente falando para as mulheres, por isso a Lelica está mais pilotando aqui esse assunto, né? A maneira como se pode se posicionar, não é? E Eliana já deu algumas dicas aí, que a primeira é não aceitar a grosseria, não aceitar e não se submeter a ela, não é? E imediatamente dizer ao cônjuge, não é? Se existe uma grosseria, o marido diz assim, você não presta mesmo, não é? Não aceitar esse tipo de coisa, dizer sim, eu presto sim, porque eu sou filha de Deus, eu não aceito que você me trate desta forma. Por aí, né, amor? Sim, porque justamente, né, Rico, a gente percebe que ao longo dessa caminhada, o quanto que é importante o fato de você se posicionar. Por quê? Porque, primeiro, se você aceita e se você fica calada, você está concordando com aquele comportamento, né? Você está se omitindo, você está dizendo, tudo bem, pode me tratar assim, né? Como se você dissesse, não, eu sou tudo isso aí que você está dizendo, quando na realidade você não é, né? Então é com calma, com tranquilidade, né? Interromper a grosseria para dizer, calma, não é assim, né? As coisas não são desse jeito, né? Também porque a gente conversava hoje, Ricardo e eu, e a gente falava assim, porque existe até, graças a Deus, em casos onde o marido possa se tornar violento, existe lei que protege a mulher. Exatamente. E é preciso buscar ajuda, né? Então você não pode, e às vezes a mulher, porque tem um filho, né? Porque por várias razões, ou porque se sente insegura, tem medo, se omite, né? Então, e vive nessa angústia, né? Uma angústia muito grande. Por quê? Porque ninguém dá conta de viver com alguém que o tempo todo trata com grosseria.
Porque ninguém foi feito e ninguém se casa para viver num ambiente de grosseria, de hostilidade, de maltrato, né? Então, essa grosseria, ela tem que realmente ser quebrada, e é por você, né? E é você que tem que pôr esse limite, né? Você como mulher que vai dizer, olha, alto lá, não é assim. Existem modos de o marido tratar a mulher tratar o marido, que precisa ser conversado no dia a dia. Existem coisas que a gente pensa que a gente não pode, mas na verdade a gente pode dizer para o cônjuge: não me trate desse jeito. Se você me trata assim, você me fere. Se você me trata assim... E lembra que ontem a gente conversava sobre a importância da gente, acho que foi no nosso primeiro dia, da importância da gente dizer como é que a gente se sente. Então, quem sofre algum tipo de grosseria... Foi até para evitar as brigas. Para evitar as brigas. Quem sofre algum tipo de grosseria, é preciso dizer como se sente, é preciso dizer assim: meu bem, não me trate desse jeito, não fale comigo assim, porque se você fala comigo assim, eu me sinto ferido, você me machuca, não é? A gente pode falar de grosseria, daquele tipo assim, que é aquele maltrato, o cara que chega em casa e ele fala palavrão, e ele já bateu na mulher e tudo mais, mas também existem aquele modo de tratar que a gente corre o risco de não ir trabalhando durante a vida a dois, não é? Eu não me lembro agora exatamente como aconteceu entre a Eliana e eu, mas eu lembro que em alguns momentos a Eliana me disse para que eu estou querendo lembrar assim, o fato, também para saber se eu posso falar, não é? Em que ela me chamou a atenção dizendo para que, assim, eu vou contar o fato, mas não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Diante de uma situação assim de muita tensão que nós vivemos na nossa família, eu tenho um comportamento e a Eliana tem um outro comportamento. E eu me vi assim, exigindo que a Eliana se posicionasse de uma maneira mais explícita, não é? E no momento eu fui assim muito assim forte no meu modo de falar com ela, e ela me disse: não fale comigo assim, que assim você não vai conseguir nada comigo. Foi mais ou menos assim que você me disse, não foi? Não foi mais ou menos assim? Você lembra? Não estou me lembrando. Você está lembrando, criatura? Foi agora há pouco, em dezembro. E a gente estava numa situação bem tensa, não é? E eu estava começando a conversar com a Eliana que ela precisava se colocar, que ela precisava reagir, que ela precisava, quer dizer, bem mais do meu perfil. E aí eu carreguei um pouquinho o meu modo de falar, eu falei um pouco mais firme, e ela disse assim: não fale assim comigo. Lembrou agora? Lembrei. Graças a Deus. Ela falou: não fale assim comigo, não é? Não funciona você falar. Não funciona desse jeito. Isso, não funciona, não fale assim comigo. Eu pisei o pé no freio, né? Dei marcha ré e recuei. E ela precisava me avisar disso, né? Imagina se naquele momento a Eliana ela não se expressasse, não é? As coisas elas iriam andar um pouco mais atrapalhadas. Verdade. E aí é fundamental. Foi isso que você viveu naquele momento, não foi? Foi, é fundamental a gente se dizer, a gente se expressar, porque às vezes o outro acha até que está ajudando, ou acha assim que naquele momento é preciso falar daquele jeito, agir daquele jeito, e a gente tem que se expressar, a gente tem que se dizer, não é? E como eu gosto de dizer, e eu tenho dito nesses dias, minha gente, é um exercício. Às vezes você acha que não vai dar conta, mas começa fazendo, né? Você vai ver que você dá um passo hoje, amanhã você dá mais um passo, e assim você vai conquistando. Não pode dizer não funciona, não dá certo, sem nunca tentar, né, Rico?
é sempre um exercício, é sempre um caminhar, né? É um caminho que a gente propõe e quando você dá um passo, ao mesmo tempo você vai ver que alguma coisa funciona e aí, puxa vida, que legal, começou a dar certo. E você se anima e vai indo em frente, é assim. Esse é um momento também muito importante para que marido e mulher, aproveitando da presença de muitos casais aqui conosco, que marido e mulher se disponham a rever um pouco as maneiras como um trata o outro. Se vocês estão de acordo que o tratamento seja assim. Né? Vamos dizer que a sua mulher tem uma maneira de tratar você e ela muda um pouco o tratamento quando está na frente das pessoas. Estou chutando, não é? E talvez você ainda não tenha dito para ela, de olha, quando a gente sai com os nossos amigos e surge determinado assunto, você me trata, parará, isso me machuca. Isso me machuca. E é possível que a gente não diga isso um ao outro, e se a gente se furta essa experiência, a gente perde muito, porque a gente perde aquela habilidade de a gente ir compreendendo o modo como a gente deve se relacionar, de maneira a fazer crescer o nosso relacionamento, não é? Que está sempre em crescimento, não é? E esses temas aqui, eles são muito importantes para o nosso dia a dia, porque, na verdade, a gente, a respeito das grosserias, a gente não tem ideia do quanto a gente pode magoar o nosso cônjuge. Porque, às vezes, a gente traz, por exemplo, a gente traz experiências que a gente teve no passado. Sim. A gente teve coisas que a gente escutou, não é? Ou um modo de um comportamento, não é, que a gente viveu e que foi sofrido e que nos marcou negativamente. Às vezes a gente reencontra numa palavra de alguém que a gente ama. Às vezes a gente reencontra essa experiência no comportamento ou na palavra do nosso cônjuge. E isso fere. Isso às vezes é uma grosseria. O que é a grosseria, não é? A grosseria é aquela atitude própria de quem não tem conhecimento, entende? Não é verdade que, de modo geral, quando a gente fala assim, aquele fulano lá é grosso, é um grosso, a gente mais ou menos está falando de uma pessoa que conhece pouco, né? E aqui a gente pode dizer que a gente pode ser grosseiro um com o outro se a gente conhece pouco do outro. Por isso que conversar é tão importante, para que a gente vá tratando um ao outro a partir de um conhecimento mais profundo da pessoa que está ao nosso lado. Então existem essas grosserias, que é como a Eliana estava falando agora no início da nossa live, não é? Aquela grosseria que você chega em casa e só escuta palavrão, só escuta bateção de porta, só escuta cara feia, né? E Eliana já orientou você, se posicione. Eliana, de um modo geral, ela falou de 4 pontos aqui que eu vou relembrar. Sim. Que eles são muito importantes, não é? O primeiro ponto é: não aceite as grosserias e de maneira calma se coloque, falando que você não é aquilo que está sendo dito, que você discorda, que você não aceita e que você merece respeito. Segundo ponto: se a grosseria continua, interrompa a conversa e diga que está sendo desrespeitada e que é um ser humano. Quer dizer, não deixe que as coisas sigam adiante. Agora, qual é um dos segredos para que isso dê certo? Faz isso com calma. Né, Lili? Tem que fazer com calma. Muita calma. Não é? O terceiro ponto é justamente separar a pessoa da grosseria. Porque às vezes pode ser que o seu marido ele seja grosso porque ele está repetindo um comportamento que ele viu na família e que ele acabou assimilando e considerando que isso tem algum valor. Então, independente daquilo que aconteceu, é preciso separar uma coisa da outra. Se as coisas persistirem, ela ainda não falou disso, mas eu vou adiantar aqui, né? Dê um gelo e dê um prazo se a grosseria persistir.
Olha, você tem uma semana para parar de me tratar desse jeito. Quer dizer, o cara, vamos falar assim, porque a gente está falando mais para as mulheres, né? O cara, ele tem que, de alguma forma, ter a possibilidade de se mancar, não é? E é isso que você pode fazer, não é? E se nada disso funcionar, é preciso pedir ajuda, viu? É preciso pedir ajuda, não é? Porque uma pessoa que ela é submetida a grosserias, ela vai perdendo o seu espaço como pessoa, entende? Ela vai se desgostando da sua própria existência. Por isso que Eliana sugere que você se posicione falando, dizendo, sim, não fale assim comigo, não me desrespeite, que eu sou um ser humano. Eu não sou isso que você está dizendo. Porque a grosseria, dia após dia, ela vai despersonalizando a pessoa que sofre grosseria. Não é? E daqui a pouco a pessoa que sofre a grosseria e sofre a grosseria todos os dias, ela vai perdendo a sua personalidade, ela vai perdendo o gosto por ela mesma. Daqui a pouco não quer se arrumar, não quer sair. Adoece, né? E o que eu ia falar agora, e depois acaba adoecendo, não é? É óbvio, não é, minha gente, que este tema aqui sobre as grosserias em casa, ele está dentro de um contexto bem gigante, não é? Por isso que a gente está tratando de todos esses temas, que eles estão mais ou menos ligados. A pergunta que normalmente você faz, não é? Meu marido é muito grosseiro, o que eu faço? Em linhas gerais, é isso que a Eliana está orientando. Mas isso é em linhas gerais. É preciso agir desta forma, levando em conta uma série de outras realidades. Opa! De novo, gente. Calma lá. Opa. Valeu, São José. Vamos lá. Desculpa aí, gente. Hoje tá animado o negócio aqui. Mas vai dar certo. Agora eu vou ficar segurando aqui. Desculpa, minha gente. Eu estava falando o que mesmo, Lilica? Que tem que levar em conta uma série de realidades. Uma série de outras realidades. Por isso que a gente está tratando desses assuntos dentro desta dinâmica dos 7 dias, para que a gente possa levar em conta todas essas realidades que, de alguma maneira, elas estão presentes na vida da gente, e para que a gente vá refletindo como essas coisas estão presentes na vida da gente, se elas estão, de que maneira a gente pode se posicionar, não é? E para que a gente possa, então, à medida em que a gente for vivendo os outros dias do nosso desafio, a gente ter assim, um panorama mais claro daquilo que a gente está vivendo. Não é isso, amor? É isso mesmo. É isso. E... Tô segurando agora, viu, gente? Agora, não vai cair mais, não. E eu quero... Opa! Que bom. Tem gente que diz assim, meu casamento não está em crise. Isso é ótimo, né? E a gente justamente... agradece a Deus e aproveita de todos esses temas para que cada vez mais a gente possa crescer no nosso relacionamento, como foi e como tem sido os outros temas, né? Esse é bem específico, né? Porque realmente é uma das realidades que a gente recebe bastante, né, Rico? E a gente quis tratar aqui, né? Que são as grosserias no lar, né? E nós ainda vamos estar juntinho com vocês até domingo. Então, até domingo, todas essas noites, nós temos mais 4 noites juntinho com vocês, às 21h30. Vamos ter que conseguir um outro suportezinho aqui de celular, que o nosso aqui, nessa noite aqui, nos deixou na mão, né, minha gente? Mas eu acho que é isso, né, Rico? Vamos dar uma boa noite muito especial para quem foi chegando agora no finalzinho da nossa... Já está quase no finalzinho da nossa live. Um abraço carinhoso. Maria Freitas. Jocely Gomes.
A Juscelia diz: sou casada no civil há 25 anos, meu maior desejo é casar na igreja. Pá, meu casar na igreja, mas tenho muito medo, mesmo com esse tempo que já estamos juntos, por ele nunca participar de nada da igreja. E nunca aceita falar de Deus. Uma das coisas importantes que você poderia fazer é buscar um modo de se expressar a respeito disso. Na maioria das vezes a gente vive todos esses desafios e essas dores, como você está citando agora, e a gente não vê a possibilidade de compartilhar isso. A gente leva em conta a experiência que está sendo muito dura, e aí a gente mais ou menos resolve se calar, não é? E é preciso então cuidar disso, não é? É a vida de vocês, é o futuro de vocês. Como seria para você a possibilidade de começar a buscar seu companheiro para conversar sobre isso? Mais uma vez eu digo, para que você comece a dizer para ele como é que você se sente. Tá bom, querida? Tem pessoas aqui dizendo, né, justamente algumas mulheres falando da situação da grosseria, né, e que dói muito mais do que um tapa. Então é isso mesmo. Então procurar dar esses passos de se dizer, né, de não aceitar essas palavras duras, né. E boa noite para Romatos, que chegou, Paty Menezes, é isso mesmo, Alex, Josi Silva, a Fabiane já estava conosco, né? A Tânia Maria diz: Rico é um homem de Deus, é assim. Que assim seja, viu? Que assim seja. Pois é, então acho que... Boa noite, meu casal preferido, adorei essa. Ai, que lindo. Deus te abençoe, Carlinhos e Patrícia. Acho que é isso, minha gente. Nem todo marido reconhece a grosseria e, sobretudo, não pedem desculpas. Então, justamente por isso é que é importante que a mulher é educadora, vai educando seu marido. Né? Isso que a Eliana fez comigo é muito importante. Eliana me disse, ela estava sofrendo no momento eu me lembro que ela estava chorando, e eu estava ali exigindo dela além da conta, e ela disse: não fale assim comigo não funciona desse jeito, não me trate assim. Não é porque, da minha percepção, isso aí que era importante, na minha percepção eu estava fazendo uma coisa certa, só que eu estava fazendo a coisa certa do jeito errado, não é mesmo? Isso mesmo. Que horas são, minha gente? Tá na horinha da gente encerrar. Peraí, a Gisele está dizendo... meu marido é muito grosso, ela está dizendo. Meu marido é muito grosso. De início brigávamos muito. Hoje diminuiu, mas dentro de mim está um gelo. Tanto faz como tanto fez, mas me machuca muito isso. Então, esse gelo que você diz que está acontecendo dentro de você faz mal principalmente a quem? A você mesma. Então, olha, engavetar estas situações, toda vez que abrir a gaveta vai estar lá. Não é? É tão perigoso, aquela né? história de colocar lixo, alguém que vai durante muito tempo colocando lixo debaixo do tapete, colocando lixo. Um dia vai começar a feder, minha gente. Não é? Esse não é assim um tema muito gostoso da gente tratar, mas ele é muito importante. E olha, você pode falar assim, mas olha, Eliana, Ricardo, eu não consigo me posicionar de jeito nenhum. Mas se você, pelo menos nesta noite, começar a refletir sobre um modo, a refletir assim, que você considera que é importante posicionar-se, a gente já fica feliz. Tá bom? Tantos comentários hoje, pois né? Além de São José. Marilene Duarte, Deus abençoe. Maria, Nevinha Rosa, Marilene, Lília, Sofia. Nossa, falou tudo. Emerson, Deus abençoe. Vamos rezar pelo seu casamento, viu? A Ana, diz isso mesmo.
causa de distanciamento, né? Pois é, minha gente. Então, amanhã, mais um dia. Amanhã o nosso... Deixa eu pegar aqui o tema de amanhã. Segura esse negócio aqui embaixo, preto. Seguro. A gente tava tão contentinho com esse pedestalzinho aqui. Olha, Mel, devolver amanhã pro cara lá. Não tem como devolver. Já usamos muito. Nosso tema amanhã. Tchan, tchan, tchan. Qual será, minha gente? Vamos lá. Enquanto eu estou aqui procurando o tema de amanhã, eu queria dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte. O tema da manhã é dinheiro e casamento. Amanhã nós vamos dar para você 7 dicas para o sucesso financeiro no casamento. Olha que beleza. Tá vendo como esses temas são tão importantes? E eu quero lembrar você, tá bom? Que a gente não vai parar nos 7 dias, não. No dia 22, que vai ser domingo, né, amor? Domingo. No dia 22 a gente tem uma proposta de uma caminhada juntos para que a gente possa tratar de todas essas coisas que a gente vem refletindo durante esta semana. Lembre-se de permanecer no grupo, saindo daqui agora, daqui a pouco, entre hoje e amanhã, mas provavelmente melhor ainda, amanhã cedo você vai ter essa live postada no grupo, tá bom? E eu vou colocar hoje à noite o link para que você possa também convidar outros casais, tá bom? É a Rita do Rio, um beijo pro Tadeu, um abração, saudade de vocês, viu? E a gente continua em oração, né, minha gente, pelo nosso Brasil, que nosso Senhor nos proteja, nos defenda, né? Nesse momento aí, desse vírus, né? E de tantas situações, tá bom? Um beijo carinhoso. Amanhã às 21h30 a gente se encontra. Amanhã é o nosso quarto dia. Amanhã é o nosso quarto dia. Beleza. Beijo, até amanhã.